Olá, gente. Vamos falar um pouco sobre o judiciário hoje. É, Se a gente for, assim, é muito difícil, gente, a gente discutir a origem das instituições políticas, porque elas se perdem no tempo e muitas vezes a justificativa que a gente vai dar para um ou outro instituto ou instituição do direito tem a ver muito mais com interesses do presente de reinterpretar o passado do que expressa a origem mesmo de uma determinada lei ou instituto jurídico. Mas de maneira geral, assim, se você vai pegar a obra de autores que estudam as duas tradições jurídicas e políticas que formam o Ocidente, de um lado a civil law, que é o direito influenciado pela tradição católica e romana do continente europeu, e do outro lado a common law, que é um sistema de justiça influenciado pela tradição anglo-saxã, protestante e assim por diante. Bem, teoricamente, né, o Brasil é influenciado pelo modelo de civil law. Então, por exemplo, vamos pensar um pouco no que se passou na França, na Revolução Francesa. No período absolutista, muitos nobres eram juízes, né? E os nobres, eles decidiam de acordo com a vontade pessoal dele, né? Casos muito parecidos eram decididos de maneira completamente diferente, de acordo com a vontade do juiz. Isso dificultou muito o processo de unificação do poder absoluto do rei na França, porque os nobres, através do controle do sistema de justiça, eles conseguiam resistir ao poder centralizador do rei. Então, os revolucionários franceses, sabendo disso, quando eles foram reformar o sistema político e jurídico francês, eles disseram o seguinte: olha, o juiz, a partir de agora, ele só diz a lei. Então, o legislativo expressa a vontade do povo, porque é eleito pelo povo, né? Cria as leis, e o juiz, ele vai ser um cara completamente neutro, que só vai aplicar a lei abstrata, lá que está lá no código, a cada caso concreto, né? Beleza. Então, o judiciário, na tradição francesa, digamos assim, ele ficou responsável por não interpretar a lei, não expandir o sentido da lei, mas aplicá-la tecnicamente de maneira perfeita, né, digamos assim. Nos Estados Unidos, gente, e na Inglaterra, de uma maneira geral, na Inglaterra, né, ainda no período da monarquia absoluta, antes do parlamento ganhar o seu espaço, as cortes de justiça já eram um espaço em que as pessoas levavam suas demandas e conseguiam algum tipo de justiça, digamos assim. Então, diferente da França, em que o sistema judiciário no período absolutista era um espaço de reprodução dos privilégios dos nobres, no caso da Inglaterra, as cortes elas realmente começaram a desempenhar historicamente um espaço de buscar justiça, né, digamos assim. Então, quando os protestantes vão para os Estados Unidos, né, e fundam aquele país, os americanos eles dão continuidade a essa tradição. Então, a justiça nos Estados Unidos, tradicionalmente, ela desempenha esse papel de proteger o indivíduo dos abusos do poder executivo, né, do poder do Estado mesmo, né? Digamos assim, apesar de, obviamente, o judiciário também faz parte do Estado, né? Estou falando especificamente dos abusos do poder executivo. Muito bem, gente. É, Agora, assim, tanto na França ou nos Estados Unidos, continua, mesmo que os franceses queiram controlar mais o juiz e os americanos reconheçam que os juízes têm um papel importante, né, no próprio progresso da sociedade, né? Como, por exemplo, gente, o fim da segregação racial nos Estados Unidos não foi consequência de uma nova lei, foi consequência de uma decisão judicial que reinterpretou a Constituição e que decidiu que escolas separadas eram inconstitucionais. Então, o avanço dos direitos nos Estados Unidos se deu muito mais através da justiça do que das decisões dos juízes, do que através de leis feitas pelo legislativo. Diferente do que se passa na França, em que historicamente tentou se controlar sempre o poder do juiz. O que acontece, gente, é que essa ideia francesa de que a vontade popular é expressa pelo legislativo, ela gerou alguns problemas, né? Como, por exemplo, na Alemanha, foi o legislativo que entregou o poder todo para o executivo, né? E criou a ditadura do nazismo, né?
Então, depois da Segunda Guerra Mundial, mesmo nos países de tradição de civil law, né, essa tradição continental, romana e católica, começou-se a se desenvolver o papel de uma Suprema Corte, né, chamada de diferentes maneiras, né, Conselho Constitucional na França, que teria o papel justamente de dizer que a vontade popular também tem limite, né? E o limite é justamente a Constituição. Então, o desenvolvimento dessas cortes do tipo Suprema Corte ou Supremo Tribunal Federal, como a gente tem no Brasil, é justamente a ideia de controlar esse poder da maioria, né? Garantir que mesmo que uma maioria se constitua no legislativo, ela nunca vai poder ultrapassar os poderes constitucionais das minorias, né? De proteger suas garantias individuais e privadas fundamentais. Então, é, começa um processo que a gente tem chamado, né, dos últimos 30 anos, eu acho, pelo menos, de judicialização da política. Então, cada vez mais questões políticas começam a ser levadas para serem decididas por juízes, né? Então, por exemplo, tem uma lei que diz que a sua prefeitura tinha que limpar o rio até 2020, mas a prefeitura não limpou. Você poderia eleger um outro prefeito, né, e torcer para ele fazer limpar o rio, mas talvez ele também não limpe. Então, o que que a gente faz? Entra com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que o, o prefeito não, a prefeitura, né, a prefeitura não está cumprindo as prerrogativas constitucionais que a gente deveria ter rios limpos. Então, através da justiça, você começa a obrigar o judiciário ou o legislativo a cumprir coisas que eles não estão cumprindo, sob o risco de ações de improbidade administrativa, por exemplo, podem perder o cargo e assim por diante. Aí, gente, essa judicialização da política, ela começa a levar também a um outro processo que a gente chama de ativismo judicial. O ativismo judicial é quando o juiz, nessa intenção de fazer justiça, digamos assim, ele começa a expandir o significado da lei. Pode ter efeitos que você individualmente considere como positivos ou negativos, né? Então, por exemplo, como eu falei, em 1966, nos Estados Unidos, a decisão judicial Brown versus Board of Education, ela significou uma expansão da interpretação da Constituição, né? A partir daquele momento, os juízes começaram a interpretar a Constituição de uma maneira diferente, começaram a considerar que a segregação é inconstitucional. Então não mudou a lei, não mudou a Constituição, mudou a interpretação. Agora, qual o limite da interpretação do juiz? O ativismo judicial ele também pode levar a arbitrariedades. E aí, falando do Brasil especificamente, gente, os juízes eles são uma classe assim, muito poderosa, no sentido que, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão interno, né, do judiciário que controla os juízes, a pior pena que ele pode dar é demitir, aposentar compulsoriamente um juiz com um salário integral. Então já teve episódio, gente, de um juiz ser filmado, se eu não me engano foi no supermercado no Ceará, dando um tiro na cabeça de uma pessoa, assim, de maneira completamente arbitrária, e a decisão do Conselho Nacional de Justiça é aposentadoria com salário integral. Acreditem se quiser. É lógico que depois esse juiz vai ser julgado no sistema criminal. Mas aí ele vai ser julgado por desembargadores, por um colegiado de juízes, que provavelmente são compadres dele, né? E até ele ser julgado, gente, ele já está com 70, 80 anos e dificilmente ele vai cumprir um dia na cadeia. Então, assim, o ativismo judicial no Brasil é complicado, porque os juízes, além do que eu acabei de falar, eles têm uma liberdade para julgar muito grande. Isso é um assunto mais técnico, mas assim, eles usufruem do que a gente chama de livre convencimento motivado, que é um instituto jurídico que dá quase uma liberdade quase total para o juiz para decidir como ele quiser, contanto que ele ache elementos dentro dos autos para justificar a postura dele. Então, por exemplo, na década de 70 teve um caso em que o juiz usou uma carta telegrafada, não sei o que fala, quando a pessoa recebe um espírito que começa a escrever uma carta. Então, ele aceitou isso como prova. Você vê o poder que o juiz tem, sabe, de aceitar qualquer coisa que estiver dentro do processo, ele pode aceitar como prova. Então, assim, gente, nos Estados Unidos, por que eles muitas vezes elegem juízes? Porque eles reconhecem a função política da justiça, para início de conversa, desde a fundação do país. Mas também tem discussão naquele país sobre o limite
da liberdade de interpretação dos juízes. Tem livros e livros publicados sobre isso. No Brasil, por outro lado, né, teoricamente a gente herda essa tradição que é similar à francesa, etc., em que o juiz ele só deveria dizer a lei, né? Ele não interpretaria, expandiria o sentido da lei. Mas pela história particular do Brasil, o juiz tem poder demais, então fica difícil a sociedade controlar esse juiz. Então, ele não sendo um cara eleito, ele sendo um cara que fez um concurso público, ele fica ali e está muito protegido. Mas teoricamente, esse é o papel do judiciário, tá, gente? Aplicar a lei que foi feita pelo legislativo. Agora, aplicar a lei nunca é uma coisa completamente técnica e neutra, né? Sempre tem um espaço para interpretação. E aí que entra essa questão da judicialização da política, em que as pessoas começam a buscar o judiciário para fazer cumprir leis que o executivo, por exemplo, e o legislativo não estão cumprindo. E também o ativismo judicial, em que o juiz começa, digamos assim, expandir a interpretação da lei para alcançar o que ele acredita que seja justiça, né? Que às vezes pode ser uma coisa bacana, como acabar com a segregação racial, e outras coisas pode produzir efeitos que não são tão positivos. A gente tem visto isso muito, por exemplo, nessas decisões aí do STF, né? Que são claramente assim partidarizadas, né? Na minha opinião pessoal, seja para um lado ou seja para o outro. Tá bom? Desculpa se eu confundi mais do que eu expliquei. Grande abraço.